E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma blusa toda simples. Ela é de ponto alto, mas ela é diferenciada justamente por ser metade de cada cor, tá? Se vocês preferirem, vocês podem fazer ela numa cor só, tá? Eu vou fazer metade branca e metade preto, que eu vi na foto e achei super legal, super diferente. É uma blusa que ela era em tecido e eu tô fazendo ela no crochê, tá? Então, eu vou fazer a metade, como vai ser dois lados iguais, eu vou fazer o branco com vocês, que é mais fácil, porque vocês têm dificuldade de enxergar com a linha escura, eu entendo isso. Então, a preta eu vou fazer eu, e aí a branca eu faço com vocês, e depois a gente vai unir, tá bom? Porque as duas partes são feitas da mesma maneira. Então, aqui eu vou estar usando hoje linha Anne, com agulha 1,75, a tex da Anne é 295, vem 500 metros, tá? Então, vou usar branco e vou usar preto. Vocês podem escolher uma outra combinação de cores. É bom ter 2 novelos de cada cor, porque vai em torno de 1,5 novelo de cada cor. E se vocês forem fazer em apenas uma cor, é bom ter 3 novelos, tá? Que vai praticamente 3 novelos, porque ela é soltinha, então vai mais linha. E ainda assim, torna em ponto alto. Então, essa não vai ser muito baseada em medida, vai ser baseada em correntinhas, tá? Que eu já fiz ali mais ou menos as continhas, e acredito que vai dar certo no tamanho PMG que eu fiz. Então, no mais é isso, vamos iniciar então a nossa blusa de duas cores. Eu vou estar trabalhando um tamanho M, tá? Então, nós vamos iniciar, eu vou mostrar aqui pra vocês a parte preta que eu já trabalhei. Então, nós vamos trabalhar no preto e no branco assim. Eu fiz 25 carreiras com 230 pontos, tá? No tamanho M. No tamanho P, nós vamos colocar 200 pontos, né? Vamos fazer 200 correntinhas iniciais. No tamanho M, são 230, que é o que eu fiz. E no tamanho G, vai ser 260, 30 pontos de diferença para cada tamanho, tá? Então, a gente vai trabalhar de comprido, assim. São, no caso aqui, 25 carreiras que eu fiz para o tamanho M com 230 pontos. E depois, eu só fechei aqui a lateral e deixei espaço para o braço. Então, é isso que a gente vai fazer com o branco, tá? Com o preto eu já fiz, porque depois, quando vocês forem fazer o segundo, vocês já vão saber fazer sozinhos, tá? Então, depois eu vou mostrar ele aberto para vocês entenderem melhor. Então, vejam o tamanho que vocês querem fazer. Eu vou fazer um tamanho M. Então, vou fazer 230 correntinhas. Outra coisa importante, façam as correntinhas bem soltinhas, tá? Porque quando a gente faz muito apertado, ele fica muito diferente. Essa primeira carreira, ela fica super pequena, ela fica enrugada, digamos assim. E as outras carreiras, elas tendem a ficar soltas. Então, para o trabalho ficar mais retinho, é bom a gente fazer primeiro essas correntinhas mais soltas, tá? Então, vamos começar laçando a linha e façam, aí vão contando as correntinhas, ó. Mas façam bem soltas essas correntinhas, não façam apertado, tá? Vou fazer, então, as minhas 230 correntinhas pro tamanho M e eu volto pra gente continuar. Feito aqui as correntinhas iniciais, aquela primeira lá do início, quando a gente empurra, ela fecha, tá? Então, é como se a gente tivesse perdido uma correntinha. Então, agora, a gente vai fazer mais 3 para compensar, porque a gente vai virar para fazer o primeiro ponto alto. Então, faço 1, 2, 3. Laço a minha linha, vou pular aqui 1, 2, 3 correntinhas, e a partir da quarta, a gente inicia os pontos altos, tá? Então, aqui a gente já tem dois, um dessas correntinhas que a gente pulou e esse que a gente acabou de fazer. E agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Então, se eu fiz 200 correntinhas, eu vou ter 200 pontos altos. Se eu fiz 230 correntinhas, eu vou ter aqui 230 pontos altos, tá? Então, a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha até chegar lá no final da carreira. Chegando daí lá no final da carreira, eu volto para mostrar como é que vocês vão seguir. Terminada, então, a primeira carreira, nós vamos somente virar, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto da carreira e vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? É basicamente isso, essa primeira parte. Então, para o tamanho P, vocês podem fazer 21 carreiras, tá? Tamanho M, que é o que eu tô fazendo, vou fazer 25 carreiras.
de, né, 230 pontos, tamanho P é 21 carreiras de 200 pontos, e o tamanho G são 29 carreiras com 260 pontos. Só aí, gente, já vai quase um novelo, tá? Então, façam essas carreiras, sempre seguindo retinho, ponto alto sobre ponto alto, e aí eu vou voltar pra gente fazer o mesmo esquema que eu fiz nesse outro lado preto aqui, ó. Que eu fiz as carreiras, ó, e depois a gente vai unir uma das laterais, que é a parte aqui do braço, tá? Que a gente vai deixar abertinho. E a outra parte é a parte do meio, que a gente vai costurar depois um lado com o outro, tá? Então, façam, depois a gente volta pra fechar uma das laterais. Terminadas aqui, no meu caso, 25 carreiras, a gente vai dobrar, a gente vai pegar outra ponta e vamos, ó, colocar bem em cima dessa aqui onde a gente acabou de trabalhar, tá? Então, vamos dobrar e agora a gente vai virar aqui pra gente poder costurar. A gente vai costurar com ponto baixo, tá? Ou vocês podem também usar ponto baixíssimo, como vocês acharem melhor. Então, vou colocar minha agulha no primeiro ponto livre e vou também pegar o primeiro ponto lá do outro lado, ó, da outra ponta. E aí, puxo a linha e faço um ponto baixo. E assim, a gente vai seguindo, ó, pegando o segundo ponto desse lado, o segundo ponto aqui do outro lado, da outra ponta. E aí, vamos fazendo ponto baixo, tá? Já fazer bastante até chegar, nesse meu aqui, eu fui subindo, lá na parte preta, eu fui subindo e deixei 80 pontos, que é pra estar o braço, pra ele ficar larguinho, porque na foto que eu vi ele é soltinho. E aqui no punho, um tanto assim, a gente vai deixar ele bem justinho. Mas a intenção dele é ser soltinho em cima. Mas, se vocês não gostam, vocês podem deixar bem menos. Vocês podem deixar 70 pontos, por exemplo, se vocês não querem uma manga soltinha. Não é super solta, mas também não é uma manga apertada, tá? Então, aqui a gente vai seguindo, ó. Eu sugiro vocês deixarem 80, que eu acho que vai ficar legal. Então, vamos trabalhando aqui os pontinhos baixos, sempre de par em par, tá? Até chegar ali em cima, então, onde eu falei. Aí, vocês podem contar certinho. Se tiver 40 pontos desse lado, vai ter que ter 40 pontos do outro lado também, ok? Fez o último ponto baixo, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada. E aí, vocês vão depois desvirar essa parte, né? Que a parte da costura, ela sempre fica pro lado contrário da peça. E aí, vocês vão poder fazer o outro lado igualzinho, tá? Só que ou em outra cor, igual eu fiz no preto, ó. Tá até com um pelinho, depois eu vou tirar. E aqui, ó, ele estava assim, ó. Igual que a gente tá trabalhando, fazendo a costura, terminei. Cortei a linha e passei por dentro da laçada e desvirei a peça, tá? Aqui eu tenho uma metade pronta. Vocês vão fazer as duas metades e depois nós vamos costurar elas aqui na parte do meio. Aqui vai ser muito pessoal de cada um. Se vocês querem a blusa mais fechada, mais decotada, vai muito do que vocês gostam, tá? E a gente vai fazer o mesmo tipo de costura tanto na frente quanto atrás. Então, eu vou fazer já uma das costuras e volto só pra fazer a outra com vocês, que a gente também provavelmente vai trabalhar com ponto baixo mesmo. Ou, se vocês preferirem, também pode usar aquela agulha de tapeçaria, tá? Vai do que vocês acharem melhor. Vou trazer assim, só pra vocês entenderem, ó. Deixei do lado contrário, novamente, depois de vocês terem terminado os dois lados, ó. Aqui tá o ladinho da costura, tá? Bem certinho do ladinho que eu fiz a costura, a peça do lado contrário. Que é assim que vocês têm que deixar pra gente fazer a costura. E aqui o branquinho também, ó. Aqui tá a parte da costura do braço, que fica para as duas laterais. E a gente vai costurar, ó, aqui a parte da frente, ponta com ponta, até um determinado pedaço, né? Até um determinado pedaço que vocês acharem que fica legal no corpo de vocês. E atrás a gente vai fazer a mesma coisa. Então, uma ponta preta com a ponta branca aqui e depois a mesma coisa atrás, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema de ponto baixo, já volto aí. Então, como eu falei, vamos unir ponta com ponta. E é o mesmo esqueminha, vou escolher a cor branca mesmo, vai aparecer de um lado, assim, se eu escolher se vocês querem a cor branca ou preta pra fazer, então vai acabar aparecendo uma das cores, tá? Um pouquinho mais. Então, pego o primeiro ponto, com o primeiro ponto ali do outro lado, do lado preto, né? Vou passar a linha, eu vou fazer com pontinho baixo mesmo, esse meu. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Nesse primeiro aqui, a gente não precisa fazer ponto. Só passar pela laçadinha, tá? Aí, a partir do segundo, a gente começa, ó. Pega o segundo ponto, com o segundo ponto ali do outro lado.
e vou fazendo os pontos baixos. Quando eu voltar, vou ter feito as duas costuras, porque atrás vão fazer o mesmo esquema depois, ó. Vão pegar só as outras duas pontas aqui de trás e vão fazer a mesma quantidade de pontos que vocês fizerem na frente. Então, vamos supor, se eu fiz 70 pontos aqui, atrás eu também vou fazer 70. Mas aí vai muito do gosto de vocês. Então, quando eu voltar para fazer os braços, eu vou falar quantos pontos eu fiz. Mas é muito particular de cada um, porque às vezes a pessoa gosta que fique mais decotado, outras gostam que fique mais fechado, então é muito do gosto pessoal, por isso é bom vocês provarem, tá? E aqui eu só indo fazer a costura mesmo. Vou mostrar aqui como é que vai ficar o outro lado, ó. O lado certinho, ó. Ele acaba aparecendo. Então, uma das cores vai prevalecer aqui na parte da costura, mas é mínima coisa, tá? Não tem problema aparecer assim, porque é de duas cores mesmo. Se de vocês for uma cor só, não vai aparecer. Mas se for de duas cores como o meu, vai aparecer aqui a parte da costurinha, tá? Então, eu vou fazer os dois lados, daí as duas costuras, daí a gente pode desvirar a peça pra gente trabalhar os braços. Inclusive, já vou trabalhar o braço preto, que daí eu volto pra trabalhar o braço branco com vocês, tá? Gente, eu fiz aqui uma das mangas do lado preto, é bem simples que a gente vai fazer, a gente vai seguir fazendo algumas carreiras de ponto alto sobre ponto alto, e no finalzinho são várias carreiras de pontinho baixo, que a gente vai fazer diminuição e vai seguir fazendo pontinho baixo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora no lado branco, tá? Então, é uma blusa bem simples e ao mesmo tempo que ela é simples, gente, ela dá todo um diferencial pelo fato de ser de duas cores. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar este lado aqui na cor branca. E depois o outro lado, vocês só fazem da mesma maneira na outra cor que vocês escolheram. Nós vamos pegar aqui na parte de baixo da manga, ó, debaixo do braço, naquela costurinha que a gente fez, e é por aqui que a gente vai começar, tá? Então, aqui nesse pontinho, ó, que eu fiz a última costurinha, o último ponto baixo, é nesse pontinho que eu vou começar, porque senão ele vai ficar com um buraco aqui se a gente começar depois. Então, a gente sempre começa no primeiro pontinho, como se tivesse solto aqui, ó. É bem nesse último que a gente fez a costurinha. Então, passei a minha linha, fiz 2 nozinhos. Se vocês deixaram 80 pontos, vai acabar ficando com 82, justamente porque a gente vai usar esses 2 pontinhos da costurinha, tá? Mas não tem problema. Então, subo 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto, e agora a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E a gente vai trabalhar assim por toda a volta. Sempre um ponto alto sobre o outro, tá? Então, a gente vai trabalhar por toda essa volta aqui da manga, e chegando aqui no finalzinho, eu volto para finalizar com vocês e eu mostrar como é que vocês vão fazer as demais carreiras. Assim, aqui no meu, vocês podem ver que essa parte aqui, quando a gente provou, ela já fica abaixo do ombro. Então, não são tantas carreiras assim que a gente tem que fazer. E como eu falei, é soltinho mesmo essa parte, depois que fica mais justinho, porque é o que o modelo pede. Então, aqui, nesse aqui, eu fiz 26 carreiras, que chegou mais ou menos até aqui. Isso vai depender muito do tamanho da barrinha menorzinha de ponto baixo, que é essa aqui que eu mostrei, ó. Vai depender muito do tamanho que vocês querem que seja a barrinha de vocês. A minha, eu fiz com 20 carreiras de ponto baixo, então, a minha ficou mais ou menos assim, tá? Eu trabalhei até aqui com os pontos altos, e aí comecei as diminuições e segui fazendo com pontinho baixo. Então, vai muito do tamanho que vocês querem que a barrinha seja, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto no final. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que a gente fez. Vocês podem ver que aqui vai ficar meio que um vãozinho. Então, depois, é só pegar essa linha aqui que a gente iniciou. Nós temos a linha que a gente cortou da costura e temos essa aqui que a gente iniciou. Então, entre os pontos, ó, entre esse primeiro ponto alto e esse outro, eu vou passar aqui uma das minhas pontas, uma das minhas linhas, e daí ele vai juntar esses pontos e não vai ficar aquele vão, ó. Ó, tá vendo? Então, passei e depois vocês vão fazer os nozinhos e cortar. Daí já faz o acabamento aqui de dentro da... Se tiver barulho, gente, é da obra, tá? Essa obra vai levar pelo menos aí mais um ano pra acabar. Aí, faz os nozinhos, depois corta, ó. Que daí junta e não fica aquele vão grande. Daí, fechou com ponto baixíssimo, é só subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e continuar trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
Chegou no último ponto alto aqui novamente, fecha com ponto baixíssimo e começa tudo de novo. Como eu falei, no meu eu fiz 26 carreiras, que chegou até aqui mais ou menos. Aí vai de vocês quantas carreiras vocês acham o suficiente, porque depende também muito do comprimento do braço de cada um, por isso é bom provar, tá? Quando eu terminar as minhas 26 carreiras, eu volto pra gente começar a trabalhar a diminuição com ponto baixo, que vai ser uma carreira de diminuição, e as demais vão ser ponto baixo sobre ponto baixo. Terminadas as carreiras de ponto alto, como eu falei, eu fiz 26 carreiras aqui no meu, e agora a gente vai trabalhar só com ponto baixo. Então, nessa primeira carreira, a gente vai diminuir pela metade os pontos. Então, se vocês têm 82 pontos aí, vocês vão ficar com 41. Então, a gente vai fazer sempre 2 pontos baixos em um. Nesse mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo, eu insiro a minha agulha e puxo a laçadinha. Vou no próximo ponto, coloco a agulha, puxo a laçadinha e agora fecho todas. Fiz 2 pontos baixos em um. Novamente, no próximo ponto livre, insiro a agulha, puxo a laçada. No próximo ponto, insiro a agulha, puxo a laçada, fiquei com 3 laçadinhas, pego a linha e fecho todas. Então, já fazer assim por toda a volta, ó. Inseri a agulha, puxei. Próximo ponto, inseri a agulha, puxei, fechei todos, tá? Então, é assim que a gente vai fazer, ó. Por toda a voltinha. Nessa primeira carreira, ele ainda vai ficar soltinho. Vai ficar um pouquinho mais fechado, mas ainda assim vai ficar soltinho, porque é normal. A partir das próximas carreiras de ponto baixo, aí vocês vão perceber que vai fechando. Vocês podem, inclusive, fazer só essa carreira de diminuição, ou na próxima, vocês podem diminuir um pouquinho mais. Eu diminui um pouquinho mais para ficar com 34 pontos no meu, porque o meu pulso ele é bem fininho. Mas por isso que é importante vocês provarem, vocês verem certinho o que vocês gostam mais, tá? Então, eu vou terminar aqui essa minha voltinha, aí volto para fechar a carreira com vocês e mostrar a sequência. Chegando aqui no final, lembrem que vocês vão fazer assim sempre, ó. Sempre que chegar no final da carreira, a gente vai pegar no primeiro ponto baixo que a gente fez e vamos fechar com um ponto baixíssimo. No mesmo ponto que a gente fechou, é onde a gente inicia a próxima carreira. Então, se eu fechei com ponto baixíssimo aqui, nesse mesmo ponto, eu preciso fazer o meu primeiro ponto baixo dessa carreira, tá? Então, sempre onde termina é onde começa. Então, aqui vocês vão ver se vocês ainda querem fazer diminuição. Eu tô fazendo, ó, a cada 4 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4. No quinto, eu faço novamente a diminuição, porque como eu falei, meu pulso é fininho, eu queria que ficasse bem certinho, ó. Então, no quinto, eu faço a mesma diminuição. Aí, novamente, mais 4 pontinhos baixos. E no quinto e no sexto, eu faço a diminuição, tá? Eu fiz 20 carreiras aqui no meu, então, sempre que chegar no último ponto, fecha com ponto baixíssimo, no mesmo ponto, inicia ponto baixo, e depois vocês só vão seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por várias carreiras. Eu fiz 20 carreiras aqui no meu, ó, ficou desse jeito, depois é a saga de tirar pelinho dessa linha preta, porque eu tenho gato em casa, né? Quem tem gato em casa sabe como é que é. Então, eu fiz 20 carreiras, né? As 2 primeiras com diminuição e as demais sempre pontinho baixo sobre ponto baixo. Quando eu fiz, eu provei e vi que tava bom, só finalizei com ponto baixíssimo, cortei a linha, passei por dentro da laçada, fiz o arremate, tá? E aí, iniciei a branca. Então, depois que vocês terminarem essa manga, vocês vão fazer a outra exatamente igual essa que vocês acabaram de fazer comigo, tá? Então, eu vou terminar essa aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a blusa inteira. Ó, gente, então tá pronta a nossa blusa, ó, pode usar ela mais soltinha ou mais em cima mesmo. A cor independe pro lado que vai ficar, e vai de vocês também, o lado que vocês querem usar cada cor, tá? Então, tá pronto, bem simples e ao mesmo tempo diferente esse modelo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.